Antônio e Marcos partem do ponto O no mesmo instante, cada um em seu automóvel. Antônio segue pela estrada X a velocidade de 60 km por hora, enquanto Marcos vai pela estrada Y a velocidade de 80 km por hora. Depois de 2 horas, a distância em linha reta percorrida entre eles é igual a... Galera, então eu tracei aqui, ó, uma reta para cá, uma reta para cá, né? De forma que essas duas retas sejam ortogonais, né? Formem um ângulo de 90 graus. Esse comprimento aqui, ó, nós vamos dizer que é a distância que Antônio seguiu pela estrada X, certo? Qual foi a distância que Antônio seguiu pela estrada X? Nós temos a velocidade que Antônio percorreu a estrada X e temos o número de horas, que é 2 horas. Então vamos relacionar 60 km com 2 horas e assim descobrir qual é a distância percorrida por Antônio. Galera, velocidade média, nós sabemos que é a distância d pelo tempo t. Então Antônio, vejam só, ele percorreu a estrada X a uma velocidade média de 60 km por hora. Então a velocidade média é 60. Isso aqui vai ser igual à distância percorrida por Antônio, que nós queremos descobrir. Vamos chamar a distância percorrida por Antônio de dA, né? Distância percorrida por Antônio, dividido pelo tempo que o Antônio gastou, que foi 2 horas, né? Então dA vai ser igual a 60 vezes 2, já que esse 2 está dividindo, vai passar para o outro lado da igualdade, trocando a operação. Se está dividindo, passa multiplicando. 60 vezes 2 é 120. Então, a distância percorrida por Antônio é 120 km, certo? Então, aqui, ó, daqui até aqui, nós temos 120 km. Agora, vamos descobrir a distância percorrida pelo Marcos, que é daqui até aqui. Marcos percorreu a estrada Y a uma velocidade de 80 km por hora. E também o número de horas que ele percorreu foram 2 horas, né? Então, vamos lá. A velocidade média é igual à distância pelo tempo. Então, substituindo aqui de novo, ó, em vez de 60, nós vamos ter 80, né? O Marcos percorreu a estrada Y a 80 km por hora. Isso aqui vai ser igual à distância percorrida pelo Marcos. Vamos chamar de dm, né? Distância percorrida pelo Marcos, dividido pelo número de horas, que também vai ser 2 horas, tá me dizendo. Então, a distância percorrida por Marcos vai ser igual a 80 vezes esse 2, já que o 2 está dividindo, vai passar multiplicando, né? 80 vezes 2 é 160. Então, a distância percorrida pelo Marcos foi de 160 km. Então, daqui até aqui nós temos 160 km. Galera, a questão quer saber o seguinte: depois de 2 horas, a distância em linha reta percorrida entre eles é igual a... Então, a questão quer saber justamente essa distância aqui, ó, daqui até aqui. Então, vamos alinhar aqui mais ou menos. Tá aqui, ó, a distância percorrida. Então, vamos descobrir qual é essa distância aqui. Se vocês prestarem atenção, nós temos aqui um triângulo retângulo. Então, aqui é a hipotenusa, né? Daqui até aqui nós temos a hipotenusa. Vou chamar de H, né? Fica bem prático. Hipotenusa H. Vamos calcular a hipotenusa aqui, galera. Nós sabemos que a hipotenusa de um triângulo retângulo ao quadrado, ela é igual a um cateto ao quadrado, no caso 160 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado, no caso 120 ao quadrado. Então, nós vamos ter o seguinte aqui. Vejam só. H ao quadrado vai ser igual a 160 ao quadrado. Galera, fazendo esse cálculo aqui na calculadora para a gente agilizar, a gente vai ter o seguinte, ó. 160 ao quadrado. 160 ao quadrado é 160 vezes 160, né? Que é 25.600. Então, nós vamos ter aqui 25.600. Isso aqui mais 120 ao quadrado. 120 ao quadrado
nós vamos ter que isso aqui é a mesma coisa que 120 vezes 120, né? 120 vezes 120 é 14.400. Então, 14.400. Então, a hipotenusa ao quadrado é 25.600 mais 14.400, que fazendo essa soma aqui a gente vai ter 40.000, né, galera? Passando esse quadrado aqui como raiz para o outro lado da igualdade, nós vamos ter que a hipotenusa vai ser igual a raiz quadrada de 40.000. Galera, como é que uma forma prática da gente fazer esse cálculo aqui? Raiz quadrada de 40.000. Seguinte, a raiz quadrada de 40.000, a gente pode reescrever ela como sendo a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 10.000, né? Se vocês prestarem atenção, 40.000 é a mesma coisa que 4 vezes 10.000. Só fazer a volta aqui, ó. 4 vezes 10.000 é 40.000, né? Essa propriedade aqui, ó, da radiciação, nós podemos aplicar sempre em uma raiz. Como nós temos 40.000, nós podemos dividir 40.000 em duas raízes, como sendo o produto de qualquer multiplicação aqui de 40.000. Então, eu pensei em 4 vezes 10.000, certo? Por isso que eu fiz aqui o produto entre essas duas raízes. Então, nós podemos aqui agora fazer o seguinte. Raiz de 4 é 2, já que 2 vezes 2 é 4, né? E raiz de 10.000 é 100, galera, já que 100 vezes 100 é 10.000, né? Então, para finalizar aqui, ó, 2 vezes 100 é 200. Então, raiz de 40.000 é 200, certo, galera? Então, a hipotenusa aqui vai ser igual a 200. Então, H, que a hipotenusa é 200. No caso, nós estamos falando de 200 quilômetros, né? 200 quilômetros. Então, tá aqui a nossa resposta, galera. A questão queria saber, depois de 2 horas, a distância em linha reta percorrida entre eles é igual a... Tá aqui a distância em linha reta percorrida entre eles. É H, né, galera? É 200 km por hora. O gabarito é a letra D de dado. Vou colocar aqui D de dado. Então é isso, galera. Espero que tenha ficado claro. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like e se inscreve no canal. Valeu!